E aí, pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e, com isso, restaurar a inteligência e a autocultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu! O grande problema com o ensino da lógica é que, quando se fala em lógica, as pessoas têm em vista, sobretudo, a silogística, quer dizer, se tirar conclusões. A silogística é o próprio sistema dedutivo, quer dizer, como de um conceito você tira propriedades internas que são deduzidas da própria definição. Não é preciso dizer que este processo é em grande parte automático. Tá certo? Como, por exemplo, em geometria, quando você dá a definição de uma figura, essa definição não contém todas as propriedades, mas as propriedades podem ser deduzidas. Qualquer tratado de geometria, quando você vai... O que é você demonstrar um teorema? É você deduzir da definição algumas propriedades da figura. Propriedades que às vezes não são evidentes à primeira vista, mas cuja conexão lógica com a definição é bastante clara, tão logo você a percebe. Esse processo, é claro que ele não é totalmente automático, mas tem um bom coeficiente de automatismo. Um computador, se você programar para isso, ele pode seguir tirando conclusões indefinidamente. Então, enquanto você está lidando com silogística, você está apenas, na verdade, lidando com palavras, no fim das contas. Você tem certos termos, você conhece a definição, e você puxa de dentro dele certas propriedades. E também, a partir daí, você pode notar quando uma propriedade se segue de uma definição ou quando não se segue. Quer dizer, quando foi feita uma dedução correta e quando foi feita uma dedução incorreta. Em geral, quando as pessoas apontam contradições no discurso, elas estão fazendo somente isso. Elas pegam uma definição geral e puxam uma determinada propriedade. Tá certo? E, a partir daí, pode verificar se outras propriedades que foram atribuídas à mesma entidade batem ou não batem com a definição. Certo? Bom, se todo o problema fosse esse, não haveria muita diferença entre o conhecimento humano e o que qualquer computador pode fazer. Haveria alguma diferença mais mínima. Né? Seria uma diferença apenas prática e não teórica. Né? Acontece que essa atividade dedutiva ela só existe a partir do momento em que você tem os conceitos, que você tem as definições dos entes e que essas definições se incorporam, então, em determinados termos e você continua lidando com esses termos, subentendendo que eles estão compactando a definição. Agora, como você obteve a definição? De onde ela saiu? Esse é que é o verdadeiro problema. Né? Então, o verdadeiro problema da lógica não está na estrutura do raciocínio, como as pessoas geralmente imaginam. É o famoso ensinar a pensar. Quer dizer, você vai dar as regrinhas da lógica e o sujeito vai seguir aquelas... Aristóteles reconhece 19 formas legítimas do silogismo e outras tantas ilegítimas. A partir da hora que a pessoa pegou este esquema, ela se sente habilitada a discutir, a contestar conclusões e até captar erros de raciocínio. Tá certo? Eu não digo que isso tudo seja inútil, porque de fato existem erros de raciocínio. E apontá-los sempre pode ser útil de alguma maneira. O problema é que, para você chegar aos conceitos, você tem toda a encrenca das relações entre linguagem e realidade. Definitivamente, a percepção da realidade não é uma linguagem. Tá certo? Quer dizer,
A linguagem é um sistema de regras, um sistema de conexões que não permite a você captar, entre aspas, a realidade, mas permite apenas você referir-se à realidade para um outro sujeito também capaz de captar a mesma realidade. Por exemplo, você entende o que eu falo, porque você está no mesmo mundo que eu, você tem a mesma percepção que eu, tá certo? E a infinidade de informações recebidas do mundo exterior é mais ou menos a mesma entre eu e você. Se nós suprimíssemos essas informações que são extralinguísticas, a língua seria totalmente incompreensível. Quer dizer, é uma ilusão pensar que entre dois falantes existe apenas o intercâmbio linguístico, né? Este intercâmbio se dá dentro de um campo, né, de realidade e percepções que em si mesmo não é linguístico, que sustenta a linguagem de pé. Tá certo? Então, se a comunicação fosse exclusivamente linguística, então o sistema da língua teria que ser perfeitamente circular. Quer dizer, cada palavra tem uma definição, que é feita por outras palavras, que é feita com outras palavras, que é feita com outras palavras, que é feita com outras palavras, no fim teria que fechar. E isso evidentemente não acontece. Tá certo? Então, quer dizer que a relação que existe entre os termos que nós usamos e as linguagens e os entes reais a que eles se referem e as percepções que servem de mediação entre coisa e linguagem são extremamente complicadas. Tá certo? E é por isso que antes do estudo da silogística, que é o estudo de como umas sentenças, umas afirmações saem de dentro das outras, é necessário um estudo prévio, que em lógica se chama os antepredicamentos. Quer dizer, então, sem os antepredicamentos, a lógica é apenas uma máquina de tirar palavras de dentro de palavras, ou tirar sentenças de dentro de sentenças. Tá certo? E, infelizmente, a maior parte dos livros e cursos de lógica, eles passam muito rapidamente por isso, porque este terreno ele ainda não é propriamente lógico, ele é pré-lógico. Ele tem algo a ver com a relação entre lógica e realidade. Ora, a lógica não trata da realidade, a lógica em si mesma só trata das conexões possíveis entre conceitos. Tá certo? Então, podemos dizer que a lógica é a tradução linguística da estrutura do possível. Tá certo? A lógica nunca trata de realidades, ela só pode estruturar os seus elementos dentro da ordem da possibilidade, como, por exemplo, a impossibilidade total ou contradição, tá certo? A possibilidade relativa ou probabilidade e assim por diante. Tá certo? Quando nós dizemos que em lógica uma coisa está perfeitamente demonstrada, que ela é certa, que ela é verdadeira, tá certo? Significa apenas que entre os conceitos envolvidos há um elo de necessidade. Necessidade vem do latim nexedo, quer dizer que ele não cede. Tá certo? Como, por exemplo, quando da definição de quadrado você tira a conclusão de que se você cortar um quadrado em 4 partes iguais, você vai obter quadrados também novamente. Ou então, se cortar na diagonal, você vai obter 2 triângulos isósceles, assim por dentro. Tá? Então, isso não está se referindo a uma realidade, mas a uma possibilidade. Quer dizer, se houver um quadrado e se você fizer isso, mais isso, vai acontecer necessariamente aquilo. A lógica nunca pode dizer se algo aconteceu ou não aconteceu. Ela não lida com fatos. Certo? Por outro lado, a nossa experiência sempre se relaciona a fatos que acontecem, vamos dizer, na ordem do contingente e não na ordem do necessário. Né? Quer dizer, o fato, nenhum fato vem com o rótulo do contingente, do necessário, do possível, do provável, não vem com isso. Ele simplesmente aparece e nós aqui temos que enquadrá-lo dentro da ordem superior das possibilidades para nós podermos avaliar a sua importância relativa. Tá certo? Por exemplo, quando você diz que uma coisa é mera coincidência,
quando se for mera coincidência, portanto, sem relação necessária com uma outra, é uma coisa. Se você diz que, bom, uma coisa tinha que acontecer necessariamente, mas vamos supor que o sujeito está doente, ele tem uma determinada doença e ele morre, mas depois você descobre que ele não morreu daquela doença, mas sim de uma infecção hospitalar superveniente, que veio de fora. Tá certo? Então, aquilo aconteceu não por causa da mecânica interna da doença que chegou às suas conclusões necessárias, mas por causa de, como se diz, uma coincidência. Muito bem. Na transposição da experiência para a linguagem, a possibilidade de erro é monstruosa. Muito mais do que dentro do próprio campo da lógica. Quer dizer, os erros em lógica são em número limitado e você pode catalogá-los. Tá certo? Mas os erros que você pode fazer na transposição do objeto para a percepção e da percepção para a linguagem, é aí que está todo o problema. Isso quer dizer que a parte mais importante da lógica está antes da lógica. E ela consiste, vamos dizer, de duas doutrinas, basicamente, que são a doutrina dos antepredicamentos e a doutrina das categorias. Tá certo? E é nisso que deveria se concentrar o ensino da lógica. Mas eu vejo que, em geral, se dá muito pouca importância a isso, justamente porque esta parte não é propriamente lógica, ela é um preâmbulo da lógica. É como se fosse um preâmbulo ontológico da lógica. Então, na relação entre dois conceitos, Aristóteles diz que existem 4 possibilidades. Esses conceitos podem ser o que ele chama denominativos, quer dizer, eles estão unidos por uma derivação linguística, como, por exemplo, sócio e sociedade. Em segundo lugar, eles podem ser unívocos, quando eles significam exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você está apenas dando dois nomes da mesma coisa. Tá certo? Eles podem ser equívocos, quando você tem um nome, mas tem duas coisas diferentes. Como, por exemplo, quando diz que um homem é saudável e diz que um determinado remédio é saudável. A palavra é a mesma e o conceito de saúde é o mesmo nos dois casos, mas se aplica diferentemente, porque o homem é saudável porque ele tem a saúde em si mesmo, tá certo? Mas o remédio é saudável porque ele transmite a saúde ao homem e não porque ele em si mesmo tem a saúde. Você não pode dizer que um remédio tem saúde, né? Ele é um instrumento para a reconquista da saúde, tá certo? Em quarto lugar, você pode dizer que são conceitos análogos, quando eles em parte significam a mesma coisa e em parte significam outra. Tá certo? Bom, já no caso dos conceitos denominativos, quer dizer, onde um deriva do outro, onde há um caso de derivação linguística, aí todos os problemas que aparecem já não podem ser resolvidos por meios puramente lógicos, porque depende do conhecimento das realidades respectivas. Usando o mesmo exemplo que eu te dei, sócio e sociedade, uma ideia deriva da outra. Quer dizer, uma palavra deriva da outra, né, implicando que entre os vários membros de uma sociedade existe uma relação que é mais ou menos a mesma que há, digamos, entre os sócios de uma empresa. Porém, nós entendemos que realmente não é assim. Então, por exemplo, quando você diz que duas pessoas são sócias, porque eles formaram uma sociedade entre si. Mas a sociedade de dois sócios é uma coisa, a sociedade tomada no plano geral é outra. No primeiro caso, os sócios formam a sociedade, e no segundo caso, você nasce dentro de uma sociedade prévia sem saber que você é um sócio. Portanto, o modo de participação é completamente diferente. Então, nós dizemos, veja, aí começa a confusão, porque a relação entre a palavra sócio e a palavra sociedade é uma relação, como Aristóteles diz, denominativa, portanto, de derivação vocabular. Tá certo? Mas a relação entre o sentido de sociedade, quando é usada para dizer que duas pessoas formaram uma sociedade, e quando se usa para designar a sociedade em geral,
Não é uma relação meramente denominativa, mas é uma relação análoga. Por exemplo, quando você diz a sociedade brasileira, tá certo? É uma sociedade comercial. Então, o modo de pertinência do sujeito a uma sociedade comercial é um, e o modo de pertinência dele na sociedade brasileira é outro, completamente diferente. Ela é completamente diferente? Não. Se for completamente diferente, seria o caso de equívoco, tá certo? Ela é uma relação que é semelhante sobre certos aspectos e diferente sobre outros. Então você tem aí uma analogia. Não é isso? Ora, isso quer dizer que só ao usar palavras que já são derivadas umas das outras, você já tem uma infinidade de problemas de analogia. Aí, nenhum desses problemas pode ser resolvido pela silogística. Quer dizer, você precisa ser capaz de perceber a realidade de que se trata e conseguir expressá-la em palavras, né, de tal modo que a ordem das semelhanças e das diferenças lhe apareça de maneira clara. Não é isso? Então, sem um treino de percepção de analogias, não tem lógica. A lógica não funciona. Entende? Quer dizer, ela se torna uma máquina de você tirar conclusões a partir de coisas que não existem absolutamente. E de você pensar apenas sobre palavras, acreditando que está pensando em coisas. Deixa eu verificar uma coisa aqui. E é por isto, exatamente por isto, que eu insisti com os alunos na questão da cultura literária. Porque o que faz um romancista, um poeta, uma coisa assim, ele está transpondo experiência real ou imaginária em palavras, da melhor maneira que possa. Tá certo? Por isso é que o Bruno Valentino define a poesia como uma maneira memorável de dizer, quer dizer, uma maneira de dizer que merece ser guardada na memória, porque ela pode servir algum dia. Né? Então, quer dizer, a variedade de experiência humana que é registrada na literatura universal é uma coisa enorme, oceânica. Né? E tudo isso aí é baseado no quê? Analogia. Então, isso quer dizer que qualquer pessoa que se aventure em estudos lógicos, sem ter, vamos dizer, um domínio de linguagem efetivo, que só pode ser adquirido mediante uma extensa cultura literária, ele vai cair no artificialismo, num formalismo vazio mais cedo ou mais tarde. Ele vai acreditar que está pensando, mas não está pensando nada, está apenas, vamos dizer, combinando palavras. Tá certo? E eu considero isso aí como a praga do pensamento moderno. Porque você pode, quando não há, vamos dizer, uma séria percepção das ambiguidades da relação de linguagem à realidade, né, o número de argumentos que você pode construir em cima do nada é infinito. E pode criar problemas lógicos insolúveis que se prolonguem, vamos dizer, cuja discussão se prolongue por séculos. Entendeu? Então, se você pensar, por exemplo, vamos dizer, as famosas objeções da escola céptica, né? Todas elas são baseadas nisso. De todas elas provém do fato de que, se você pega duas sentenças, né, e começa a compará-las entre si, você pode chegar a enigmas insolúveis, porque a solução não está nesse nível, mas está no nível das realidades referidas. Né? Por exemplo, a famosa coisa da ilusão do pau na água. Se põe um pau dentro da água, ele parece que está quebrado. Tá certo? Então daí se tira a conclusão de que a percepção sensível não é confiável. Porque você diz, visualmente você vê uma coisa, mas se você passar a mão ali, você vai ver que o pau não está quebrado. Ele não está quebrado, mas parece quebrado.
Isso aí, logicamente, não tem solução. A solução é você perguntar, mas por que um pedaço de pau enfiado dentro da água deveria ter a mesma aparência de um pedaço de pau ao ar livre? Tá certo? Quer dizer, longe disso de provar alguma deficiência da percepção sensível, só lhe mostra que você percebe quando o pau está na água e quando ele está fora da água. Quer dizer, quando você remonta da formulação lógica do enigma à experiência, à percepção real da qual ele partiu, você vê que não há problema nenhum. Você entendeu? Mas, se você tenta resolver a coisa só no plano lógico, não tem solução nunca mais. Está compreendendo? Muito bem. O negócio das analogias se torna mais complicado ainda, porque não apenas existem analogias, como existem analogias entre analogias. Existem muitas maneiras de você fazer uma analogia. A analogia é a percepção de uma semelhança. Tá certo? Essa semelhança, já dizia Santo Tomás de Aquino, ela pode ser de dois tipos, e um desses tipos se subdivide em dois. A primeira é que chama analogia de proporção. Tipo assim, A sobre B igual X sobre Y. Então, quando você diz o leão é o rei dos animais, você diz que então, o leão está para os outros animais como o rei está para as demais criaturas. Por exemplo. O segundo é que é uma analogia de atribuição. A analogia de atribuição é quando você atribui uma semelhança a duas coisas, mas podendo ser de dois tipos essa atribuição. Tem a atribuição intrínseca, que é quando a semelhança entre os dois objetos deriva de uma mesma razão, e a analogia de atribuição extrínseca, quando não deriva de uma mesma razão, mas apenas quando uma aparência deriva de outra aparência. Entendeu? Então, o mundo das figuras de linguagem, em geral, desse tipo, são analogias de atribuição extrínseca. Tá certo? O famoso verso de Homero, todo tratado de lógica cita, que é a aurora de rosa e os dedos. Né? Então, a aurora não tem dedos, mas você pode imaginar, né? Quando o sol vai nascendo, a luz do sol vai tocando, né, os objetos um a um e eles vão ficando claros. Então é como se fosse, né, dedos delicados que vão ali tocando os objetos e fazendo uma mágica neles. Então isso é atribuição extrínseca, não tem nada que ver. Mas, por exemplo, quando o sujeito, pela primeira vez, ele viu, por exemplo, um raio, né, e depois ele tocou no pelo do gato e levou um choque. Né? E ele imagina, pode ter algo em comum entre esses dois fenômenos que são tão distantes. E depois, investigando isso, nós descobrimos que tem um treco chamado eletricidade. Eles não sabem exatamente o que é eletricidade. Até hoje ninguém sabe. Tá certo? Se perguntar para qualquer estudioso da área o que é uma carga elétrica, você não sabe. É uma noção, por assim dizer, empírica, baseada numa impressão. Tá certo? Mas, como é possível manipular esta força chamada eletricidade, é possível acumulá-la, canalizá-la, usá-la, etc, etc, nós temos uma razoável pretensão de que nós sabemos mais ou menos o que é aquilo, pelo menos sabemos como opera. Então, neste caso, você diz que entre o raio e o choque que você levou no pelo do gato, existe uma analogia de atribuição intrínseca. Eles não são, os dois fenômenos não são a mesma coisa, eles são diferentes, mas há algo que os assemelha. Tá certo? Então, para você explicar o que os diferencia, o que diferencia o raio do pelo de gato, note que esta simples distinção pressupõe o conhecimento que você tem de praticamente todo o universo físico e das várias modalidades de ser que tem dentro deles e das diferentes ordens de fatos que podem acontecer. Quer dizer, nesta simples operação de alguém perceber que tem algo em comum entre dois fenômenos, está suposta a capacidade de conseguir classificar as suas diferenças dentro da ordem total do ser. Todo mundo tem essa capacidade. Agora, pergunto eu,
a silogística, que é uma capacidade também de todos nós temos, jamais poderá resolver isso aqui. Porque não se trata de um problema lógico, se trata de um problema de realidade. Está entendendo? Então, vamos dizer, mais ainda, como diz a Suzanne Langer no livro dela, Introdução à Lógica Simbólica, ela diz que todo e qualquer conhecimento que nós temos da realidade começa com alguma analogia. Agora, partindo dessa analogia, você pode criar, por exemplo, uma espécie de intelectualização prematura das aparências. Você cria uma formalização prematura das aparências e obtém disso conceitos e começa a ter a conclusão a partir desses conceitos. Não é? Então, E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Curtam, comentem, quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ajude a divulgar o conhecimento e, com isso, preservar a memória do professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos lá, pessoal. Valeu! Pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fique com Deus.